Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 28 e hoje a gente vai falar sobre amigos imaginários. Os amigos imaginários existem? São espíritos ou criações da imaginação infantil? O amigo imaginário pode afetar a nossa forma de viver? Então, vamos estudar! Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos agradecer à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Acompanhe o trabalho deles lá no Instagram, é só seguir @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também lá no Instagram, @Espiritismo Simples. Mande sua mensagem, converse com a gente. É sempre gostoso ter você por lá. Bem, a gente vai falar então sobre amigos imaginários e esse é um tema que a gente recebeu muitos pedidos lá no nosso Instagram. O pessoal sempre mandava, poderia falar sobre amigos imaginários, até tem relatos de, claro, adultos que falavam, olha, eu já tive amigos imaginários quando eu era criança e outros até que citaram que tem essa vivência até os dias de hoje, né? Sobre esse amigo imaginário, esse ser que eles têm uma certa afinidade e não sabem. E aí? É um espírito? Não é? Isso é uma criação da minha cabeça? E essa já é a primeira questão que a gente vai tentar responder aqui no nosso podcast. Importante lembrar que boa parte do conteúdo desse podcast foi inspirado no vídeo da TV Mundo Maior, no programa Visão Espírita, que ele é respondido, comentado pelo André Marouço, um grande estudioso da doutrina espírita. Então vamos lá na primeira questão. Os amigos imaginários existem? Olha, de fato existem, porque são tantos relatos, de tantas pessoas, adultos, crianças que falam que conseguem ter a presença, a percepção de alguém que se aproxima e que nem todos conseguem ver, então de fato existe. Agora, a gente vai compreender a partir de então se são espíritos ou se é uma questão da criação da cabeça da criança ou até mesmo do adulto, do nosso imaginário, se a gente colocar de uma forma melhor. Agora sobre a questão, se eles são invenções da nossa cabeça, se são criações da nossa imaginação ou se são espíritos de verdade que vêm, se aproximam da gente, é sempre uma questão difícil da gente responder, porque pode variar de cada criança ou de cada adulto para outro, Nesse começo do podcast eu vou lidar mais como se fosse do lado da infância. E aí falando sobre o lado da infância, ainda é mais difícil da gente perceber se isso seria uma questão da imaginação ou por uma questão de fato como um espírito. Porque a criança, como a gente sabe, ela tem o lado da imaginação muito aflorada, ela consegue criar situações ou presença de pessoas que ela gostaria que tivesse perto dela, e aí fica bem difícil da gente saber, a gente vai conseguir dar com precisão, isso aqui é um espírito ou é da criação da cabeça dela. Na hipótese de ser uma questão da criação de sua imaginação, da imaginação da criança, a gente também sabe que as crianças elas são influenciadas por outras crianças, por adultos, por desenhos, por praticamente tudo, As crianças são verdadeiras esponjas e tudo que está ao redor delas, ou quase tudo que está ao redor delas, ela acaba absorvendo, E não só absorver, ela tenta reproduzir. Então é aquilo que eu comentei um pouquinho antes. Se às vezes ela tem a necessidade de ter alguém para brincar, se ela tem a necessidade de alguém que ela gosta muito e não tem por perto, ela pode acabar criando essa situação, essa pessoa, na sua imaginação. Pode ser a manifestação desse desejo da criança por um irmão, por um amigo, ou se sente algum tipo de ausência, A gente precisa avaliar isso. Na segunda hipótese, se pode ser um espírito, aí a resposta é que sim. Estudando a doutrina, a gente sabe que a primeira infância é esse período que a gente está concluindo a nossa etapa de reencarnação, que a gente está agora acertando pontos essenciais de tudo isso, da nossa nova vida, da nossa nova vivência, e essa ligação com vidas anteriores, ela pode ser bem maior, Ela está muito mais fresca na nossa mente. Da mesma forma que a nossa abertura para o plano espiritual também ocorre dessa maneira. E aí vem a pergunta, o que a gente pode fazer no caso de ser um espírito mesmo, E eu digo isso especificamente para os pais, que podem ter uma preocupação. Ai meu Deus, será que tem um espírito se aproximando do meu filho? Será que eu tenho que ficar muito preocupado? A sugestão é que para esses pais que se assustam, têm medo desse tipo de manifestação,
que eles procurem agir da forma mais natural possível, né? Porque se eles acabarem passando esse medo, essa preocupação para a criança, ela vai acabar percebendo e pode não ser muito positivo. Então o caminho é conversar com a criança, deixá-la falar, relatar como é que é essa relação com o seu amigo imaginário. No final das contas, boa parte dos casos não tem nada além do que seria uma outra criança brincando com ela. Porém, quando a gente fala para agir com naturalidade, não quer dizer que seria o caso de ignorar, de forma alguma, não é para deixar essa questão de lado, é um assunto importante. Então, o que os pais podem fazer, seria interessante, prestarem atenção na frequência desses relatos, né? Se eles acabarem percebendo ser algo muito recorrente, é importante que se procurem os trabalhadores de um centro espírita que você frequenta ou um líder espiritual da sua religião. Um outro ponto que é bem recomendado, se não quiser buscar a religião, claro, é, se possível, agregar com uma análise de um psicólogo infantil ou psicanalista que vai ajudar essa criança, claro, da forma mais profissional possível, e essa seria uma ótima alternativa. Trazendo de volta relatos que eu comentei lá do nosso Instagram, @espiritismosimples, a gente ficou sabendo que tem adultos que até hoje mantêm esse contato e pode ser uma manifestação da própria mediunidade deles. E por isso que eu falei de tratar com naturalidade. Por quê? Se for a questão de um espírito, né, para essa criança, o aspecto da mediunidade dela, e a gente já falou em outros episódios, a mediunidade, todos nós temos, a questão de que para alguns acaba se manifestando mais do que em outros, é para agir com naturalidade, porque a mediunidade é também um fenômeno natural. No caso do adulto, a recomendação não é muito diferente, mas que ele aí sim vá por conta própria buscar essa ajuda, buscar esse auxílio. Se já tem uma familiaridade com a mediunidade dele, também o André Marosso ele acaba recomendando que deixe sempre clara a questão de como que pode ser feita essa manifestação dos espíritos, né? Quem determina as portas que vão ficar abertas ou fechadas para essa mediunidade é a própria pessoa, né? O médium, entre aspas, se a gente coloca assim. E como que eu vou saber se eu vou conseguir fechar essas portas? Isso está me afetando? Estudando, lendo a doutrina dos espíritos, procurando ajuda se necessário, indo atrás de um centro espírita, fazendo um estudo mais aprofundado, buscando o plantão do centro espírita que cada pessoa pode acabar frequentando. Essa é a melhor maneira, né? Conhecer primeiro para depois ter qualquer tipo de julgamento ou querer continuar ou não nessa caminhada. Um alerta, mas que não é para soar como algo preocupante. A gente sabe que esses espíritos que podem estar se manifestando, né, enquanto amigos imaginários, eles podem ser bons ou podem ser ruins, assim como todos os outros espíritos, assim como todas as outras pessoas que a gente acaba conhecendo, que no fundo são espíritos, né? Eles podem ser bons ou ruins. Então é importante que isso seja levado em consideração. Não é porque é amiguinho imaginário que vai ser sempre positivo. Às vezes sim, a boa parte das vezes até acaba acontecendo que sim. Às vezes pode ser um espírito recém-desencarnado que tem essa questão ligada com a infância ainda muito ativa e vê a oportunidade de brincar ali com essa criança. Então, boa parte das vezes não é negativo. Mas, importante, reforço, importante ficar atento como essa criança aqui encarnada acaba se manifestando sobre essa relação. Se é uma relação sadia, se é uma relação que vem causando certos medos, receios nessa criança. Por fim, amigos imaginários podem sim existir e não são tão assustadores assim, né? Estudando a gente sabe, a gente compreende quem seriam eles, que espíritos são esses, e não tem por que se preocupar tanto. Pessoal, assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Vamos agradecer à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os nossos episódios. Acompanhe a gente também lá no Instagram, @espiritismosimples, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Espero que esse podcast tenha ajudado a sanar algumas dúvidas sobre o tema do amigo imaginário e que a gente compreenda que esse assunto não é tão complexo assim. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.